Olá, boa noite, 26 de junho e o Espaço Mulher, mais uma noite com você, uma noite fria, de inverno, e tem muitas pessoas que acham, né, gente, que o inverno deixa a mulher mais elegante, mais bonita. Eu já acho que todas as estações do ano a mulher é linda, né? Então, nós estamos hoje no Espaço Mulher aí comemorando com você e com duas convidadas nossa o inverno, que tá friozinho. Quero convidar você aí que está em casa também para curtir, para acompanhar os nossos canais, que é o YouTube, o Facebook, o Insta, onde o proprietário das STV Juiz Almir Soares, jornalista, ele todos os dias atualiza, né, as informações desses canais, inclusive do site. Para você que também tem interesse em fazer seu podcast, em alugar um espaço aqui no estúdio para fazer o seu programa de um dia, de uma semana, de algumas horas, busque os nossos contatos junto aos canais e contate com a gente, agende um horário, venha conhecer, fica aqui no Shopping JB, na sala 409. Quero agradecer aos nossos apoiadores, né, que sempre são muito importantes para a gente, você que está nos ouvindo também e gostaria de ser um dos apoiadores ou um dos patrocinadores do Espaço Mulher ou dos outros programas das STV Juí, entre em contato conosco aí, ou com o Zalmir, ou comigo. Com o Zalmir pode ser pelo 996194735 e comigo pelo 996769972. Obrigado à Fábrica de Móveis Pau Brasil, Mercado Laçador, Fazenda Bom Sucesso, Sabor de Casa Restaurante, Serelepe Brinquedos, Espaço Sinergia e Sabor da Serra Pizzaria. Estamos recebendo no estúdio, então, neste inverno aí, né, duas lindas mulheres elegantes, as advogadas Matiele Feron Bigolin e Daiane Caroline Campos. Não sei se é assim o nome dela, mas depois ela vai confirmar se eu acertei ou não, né? Uma especialista em direito previdenciário e a outra em direito civil. Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada. Boa noite, obrigada. Gurias, sou gaúcha, né? Gurias. Sim, certo. Eu gostaria de começar o programa, a nossa conversa, com vocês se apresentando, né, para o pessoal que está conosco aí, para que eles venham conhecer vocês. Então, pode ser Matiele, Daiane, uma ou outra. Então, meu nome é Matiele, sou advogada, formada pela Unijuí em 2019, pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil. Sou natural de Bozano, aqui pertinho, cidade minúscula, mas a vida profissional e acadêmica sempre foi aqui em Juí, né? Sou filha de agricultores e na minha família a gente não é da área do direito. A escolha pelo direito surgiu durante o ensino médio, num estudo sobre profissões, aquilo que você quer ser quando crescer, né? E eu me interessei pelo direito, fazendo esse trabalho, e desde o primeiro semestre me encantei pelo curso e estou aí advogando, formada desde 2019, então há uns 5 anos na área. E ela estava me dizendo que acertou, que a escolha pelo curso foi correta, foi exatamente o que ela queria, está se identificando muito a isso, né, Matiele? Sim, eu recordo nos primeiros semestres os meus colegas dizendo assim, acho que eu vou trancar o curso, não é pra mim. Eu, não, tô adorando, é isso mesmo que eu queria. Então foi uma escolha acertada. Que bom, você mora com seus pais? Isso, em Bozano. Vem todo dia a gente trabalhar. Você trabalha... No escritório do Ubirajara Teixeira. Ubirajara Teixeira. Advocacia Teixeira. Advocacia Ubirajara Teixeira. E você? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Daiane. E a senhora acertou no sobrenome. Viu? Eu fiquei ensaiando aqui antes. Também sou formada pela Unijuí, me formei em 2023. O que a gente tem em comum é que não temos familiares do direito na área do direito. Sou filha de concursados, então
escolha pelo direito foi particular, individual também. Fiz estágio em alguns órgãos públicos durante a faculdade e no finalzinho já da faculdade comecei um estágio em escritório particular, que foi onde surgiu o meu amor pelo direito, mais especificamente na área do previdenciário, que é a área que eu escolhi para me especializar. Me formei em 2023 e já iniciei a pós-graduação em prática previdenciária e direito previdenciário e concluí em final do ano passado. Então, eu venho atuando nessa área desde o final de 2022 e atualmente também trabalho no escritório com o Dr. Ubirajara. E pelo jeito devem amar o que fazem, né? Porque até se especializar, ela já se especializou em tão pouco tempo. Sim. Porque as duas são bem jovens, né? A Matiele, então, é especialista em direito civil, né? Em direito processual civil. Isso. Correto, né? E a Daiane é especialista em direito previdenciário, né? Isso. E atua no direito previdenciário. E hoje, então, nós vamos tentar aí juntar essas duas áreas e vamos conversar um pouquinho, porque teria muitos assuntos, né, que nós poderíamos tratar e falar hoje dentro da área do direito. Mas como é um programa de mulheres, então as meninas optaram, né, por nós falarmos hoje sobre a maternidade e paternidade na área do direito previdenciário, né, e sobre as formas de arranjo familiares no direito civil, que são dois temas aí interligados um ao outro, então que pode ser falado muita coisa, né, e para nós vai ser um privilégio, porque nós também vamos aprender muita coisa sobre, né. Perfeito. Então, o direito civil, ele é muito abrangente. O direito civil, ele abarca toda a nossa existência. Ele regula desde o momento que a gente é concebido lá na barriga da mãe, quando a gente cresce, quando a gente atinge a maioridade civil, quando a gente faz negócios, transações, contratos, quando a gente casa e até a parte posterior à nossa morte, né? O direito civil regula toda a existência. Mas hoje, em específico, eu vou falar um pouco mais sobre a parte do direito de família, a parte ali do casamento e o que é uma família no âmbito do direito, né? Basicamente, a família é a base da sociedade. Isso é o que a Constituição Federal nos diz. Só que a família, por muito tempo, teve um conceito limitado à ideia de casamento e à ideia de filhos, pai, mãe e filho. Isso que era... Homem, mulher e filhos. Homem, mulher e filhos era somente isso que era a ideia de casamento. Muito... De família. Isso, de família, muito por influência da religião, né? Mas, com o passar do tempo, com a mudança da dinâmica da sociedade, já em 1988, que é o ano da nossa Constituição Federal, foi ampliado esse conceito para reconhecer outras relações como uma família também, né? Além, então, do casamento, foi reconhecida a entidade a união estável como uma entidade familiar, que a união estável é uma situação de fato, que não é quando necessariamente as pessoas vão ao cartório e se casam, mas que elas têm uma vida em comum, que elas uma convivência pública, um objetivo de constituir família, e isso ficava à margem, né, da lei, da legislação, não era regulado, não era reconhecido, e então desde 1988 é expressamente reconhecido como uma entidade familiar, assim como aquelas situações formadas por um só pai ou uma só mãe, né, também é família, isso em 1988. Mas não para por aí, né? Porque hoje em dia... Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Se verifica que as relações familiares são ainda mais plurais, ainda mais abrangentes. A gente falou, né, dessa pluralidade de arranjos. Então, não se limita hoje a uma relação entre homem e mulher. Nós temos reconhecimento das uniões homoafetivas. Nós temos reconhecido como família, por exemplo, uma avó que cria um neto, tios que criam sobrinhos. O que define algo como família hoje em dia é o vínculo afetivo que une essas pessoas. E por que é importante se definir e se reconhecer outras entidades como uma família? Porque através desse reconhecimento é que surgem os direitos e os deveres entre esses sujeitos, né? E as garantias, e isso que a minha colega Daiane vai poder falar melhor, impacta diretamente no recebimento de um benefício previdenciário, né? Por exemplo, o reconhecimento de alguém como dependente, alguém como pertencente a um grupo, o que é a renda daquela família, quais são os integrantes, né? Então,
sucintamente o que eu quis referir é que o direito, as relações sociais, elas vão se modificando. O direito talvez nem sempre acompanha no mesmo ritmo, né? A legislação ela é um pouco mais lenta. Muda um pouco, né? Vai mais devagar essas mudanças. Exato. Né? Até agora existe um projeto de reforma do Código Civil, e o Código Civil é de 2002. Em termos de legislação, é uma legislação recente. Mas tem um projeto para se fazer a reforma para justamente botar no texto da lei essas outras situações que eu comentei aqui, né? Além de outras... Que existem, né? Isso. Que foram reconhecidas. Cada vez mais corriqueiras, né? E que foram reconhecidas, na verdade, através de decisões, resoluções, né? A questão, por exemplo, dos casais homoafetivos foi reconhecida através de uma resolução para que os cartórios não impedissem esse tipo de relação entre essas pessoas, né? E então dá para se ver que são várias formas de organização social de família, e elas precisam ser protegidas e respeitadas, né? E principalmente reconhecidas. E família, vamos falar um pouquinho mais assim. Então, a família é um grupo de pessoas, né? Não necessariamente um pai e uma mãe, sexo feminino e masculino. Isso. Mas pessoas que convivem entre si, que se cuidam, que têm direitos, têm deveres. Né? Perfeito. Exato. E pode ser um pai, pode ser uma mãe sozinho, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um primo mais de maior idade. Isso, né? exatamente. E pode ser também outras pessoas, ou nesse caso já seria adoção daí? Pode ser outras pessoas, um outro modelo de fora de... Sim, um outro modelo de família que existe são as famílias plurais, que são aquelas, por exemplo, uma pessoa que vem de um casamento anterior, duas pessoas que vêm de casamentos e relações anteriores que se unem e já têm a sua prole. Né? Aqui já tinham seus filhos e se reúnem com esse que tem outros filhos, e é reconhecido que o padrasto ou a madrasta, por exemplo, que desenvolve um vínculo com aquele que não é seu filho biológico, pode adotar, sem que isso implique em perder a paternidade do pai biológico, né? Porque querendo ou não acaba criando um laço afetivo, né? Exato. Entre os pais ali afetivos, quanto entre os próprios irmãos, né? Porque em termos gerais, assim, e de conceito, a adoção, ela é um modo de aquisição ali de reconhecimento da filiação que ela implica na extinção da família anterior. Só que como justamente as situações da vida são muito abrangentes, já se entendeu que não, o padrasto pode ali reconhecer... Assumir, né? Como pai. Com as responsabilidades, com os direitos, exato, os deveres. Tanto é, então, que hoje em dia uma pessoa pode ter mais de um pai, pode ter mais de uma mãe. E reconhecido. Que maravilha isso, né? Se todos interagirem juntos, né? Exato. E se ajudarem entre si, né? É uma família. A paternidade socioafetiva, né? Que a gente chama. Isso é uma forma até de avanço e entendimento jurisprudencial, não necessariamente por meio de lei, né? Mas o direito precisa acompanhar o andamento e evolução da própria sociedade, né? E numa sociedade em que a gente vê muito aborto, entre aspas, paternal, poder ser reconhecido esse laço socioafetivo, por exemplo, de um padrasto, é algo muito importante, né? E até para fins de registro na certidão de nascimento, ou enfim, documento de identidade, isso também é algo muito importante, né? Que seja modificado. É possível. Para se incluir. Na parte, assim, do previdenciário, em todas as áreas do direito a gente tem muito assunto para falar, né? Mas na parte do direito previdenciário a gente havia conversado anteriormente em trazer algo que pudesse se conectar, né? E daí eu escolhi então essa parte da licença maternidade e paternidade, que é algo ainda que a gente enfrenta nós enquanto mulheres mães, né? Não digo na fala pessoal, mas mulheres no geral, principalmente mães, ainda enfrentam essa dificuldade
Pela questão da diferença muito gritante entre a licença maternidade e a paternidade, por exemplo. Até porque até pouco tempo não existia licença paternidade, né? Sim, foi instituída com a nossa Constituição e, inclusive, com uma lei temporária, porque a Constituição ela trouxe a licença paternidade que seria fixada em lei. Isso a gente diz uma lei temporária. Só que até ser fixada em lei seria de 5 dias a licença paternidade. E hoje a gente já passou 35 anos, mais ou menos, da Constituição e ainda não foi fixado em lei. Né? Então a gente tem hoje a licença maternidade de no mínimo 120 dias para a mulher. E seriam 4 meses, né? 4 meses. Que ela pode ser estendida até 180 dias, 6 meses, nos casos em que as empresas adotem o programa da empresa cidadã, que é um programa do governo que, enfim, tem alguns incentivos fiscais, tributários, e nessa contrapartida o funcionário vai ter estendida, né, tanto a licença maternidade de 4 para 6 meses, quanto a licença de paternidade de 5 dias para 20. Apesar de ser estendida, né, é um avanço muito bom para nós enquanto sociedade, a gente ainda percebe uma diferença muito grande, né? Gritante, né? De 6 meses para 20 dias, né? Porque inicialmente a licença paternidade não foi pensada na divisão de responsabilidades enquanto a criação do filho. A licença paternidade foi pensada num tempo hábil para o pai poder registrar o filho, né? Então não ter os cuidados todos esses dos primeiros meses de vida do filho, né? Ficam a cargo da mãe. A sobrecarga sobre a mãe ainda, né? Então, essa questão da divisão de responsabilidades, desde que foi instituída, e a gente enfrenta dificuldades para mudar isso, né? Foi instituída a responsabilidade do cuidado, da criação, exclusivamente para a mulher, né? E até uma questão da diferenciação ali entre o benefício, né? A origem do benefício da licença paternidade para a licença maternidade, né? Exatamente. A licença maternidade é um benefício previdenciário. Então, a mãe, a mulher gestante, a mãe, fica afastada pelo INSS. É um direito previdenciário. Já a licença paternidade é um direito trabalhista. Ele fica afastado 5 dias, ele não chega a receber um benefício do INSS. Mas a empresa paga esses dias de afastamento. A empresa paga esses dias de afastamento, mas num cenário em que a gente sai um pouquinho do óbvio, que é aquele funcionário com o vínculo formal, carteira assinada, tudo isso, a gente já vê a diferença ainda mais gritante, porque, por exemplo, pensando num trabalhador autônomo, ele não vai ter direito à licença paternidade. Porque ele não tem o vínculo trabalhista. Justamente, né? Por ser um direito trabalhista, né? Até eu ia te fazer essa pergunta, aquelas mães autônomas e empreendedoras, né? Elas não têm esse direito, quer dizer, elas até... No caso da licença maternidade, o requisito é a contribuição para o INSS. A contribuição para o INSS, enfim, já entra nas questões mais técnicas do direito previdenciário, não se restringem apenas ao vínculo formal com carteira assinada. Então, as mães autônomas, né, contribuintes individuais, domésticas, elas conseguem sim ter o acesso a esse benefício, mas é aquela questão, né, a gente vê muita diferença ainda entre a licença maternidade e a paternidade, né? E quando a gente fala de questão de valorizar a mulher, os direitos da mulher, fortalecer, não é visando privilégios, né? É visando uma igualdade que na prática não existe. E até essa minha fala da questão da pluralidade dos arranjos familiares, uma coisa que é muito persistente na realidade é que essas famílias ainda são centralizadas por mulheres, né? Mães solos. Saiu uma pesquisa referente ao ano de 2022 que existem 11 milhões de mães solos no Brasil.
O número de mães solos é 6 vezes maior do que o número de pais solos. E não se restringe à questão de mãe, mas se tu vai pensar num ponto de vista familiar do cuidado, quem que é a pessoa que cuida de um pai na velhice? Quem que ampara um pai na velhice? A mulher. É a mulher. Quem que cuida de um outro familiar que seja dependente? É a mulher. Então, quando se fala... Ainda é a mulher. Ainda é a mulher. Não que não existam lares que não sejam cuidados por Mas homens. o número Exato. é bem menor. Isso. Então, quando a gente fala em questões de benefício, tem uma distinção ali do tempo da licença maternidade para paternidade. Trazer uma licença paternidade maior para esse pai dividir essa carga de trabalho também com a mãe, né? Pelo menos uns Pra 3 ele- meses, né? Isso, Aí são e para ele ter também esse contato com o filho, que é importante, né? os Então, primeiros meses do filho, o pai não tem é o isso. contato. Chega em casa de noite, o filho tá dormindo. Isso, Né? exato. E então a gente evoluiu em muitas questões, a gente conseguiu muitos avanços, mas ainda por questão de construção social ou questão biológica, enfim, ainda falta muito para ter uma igualdade plena, né? Para a gente conseguir trabalhar para que, principalmente esse trabalho mais invisibilizado da mulher, né? Que cuida do lar, porque a mulher sabe trabalhar, mas cuida do lar também, cuida dos filhos. Então, é uma sobrecarga, e uma sobrecarga, às vezes, até emocional, né? Muitas vezes leva a jornada dupla, né? A jornada Sim, de trabalho. dia e à noite cuidando do filho, que não dorme. Exatamente. Tá com o ouvido, tá com, né? Uhum. Sobre essa questão ali que minha colega havia comentado do avanço, até é interessante comentar que tem países hoje em dia que não distinguem a licença maternidade e paternidade. Eles trazem uma licença parental. Então, alguns países, né, fica a critério dos pais, sejam eles marido e mulher, sejam eles em uma relação homoafetiva, adotantes, enfim, fica a critério dos pais a divisão de tempo, se será igualitário, se, por exemplo, 3 meses com um, 3 meses No com caso outro. de uma separação dos pais não conviverem juntos, você Não, tá dizendo? Não necessariamente, Não necessariamente. Pensando no cenário de ter um filho, o casal junto, né, sem envolver a separação. Ah, nesses países você Nesses diz. países, principalmente Não no Brasil, a Nova sim. Zelândia, Islândia, são alguns países que já têm avançado mais nessa Que questão. determinam um tempo o pai cuida, um tempo a mãe cuida, um tempo a responsabilidade é tua, outro é minha. Exatamente. E então instituir essa licença parental faz com que as responsabilidades sejam mais divididas, né? De forma mais igualitária. E pode parecer algo ingênuo ou bobo, uma mudança de nomenclatura, uma mudança na definição da licença, assim, de maternidade e paternidade para parental, mas essas pequenas mudanças de um nome que seja, elas refletem. Até, por exemplo, no Código Civil, antes se falava em pátrio poder, que é o poder que o pai, né, o pátrio, Exerce. remetendo a pai, exercia em relação à criação dos filhos. Esse nome foi alterado, foi substituído por poder familiar, para não ficar vinculado a uma ideia de pátrio, Pai, poder só de pai. pai. Porque a responsabilidade pelo cuidado, pela criação dos filhos é igual entre E pela homem vinda e ao mulher. mundo, inclusive. Exato, né? Exato. Dividido. Então, antes se tinha a ideia de que era o chefe da família, né? Ou o pai. Todos respondem ao pai. Então, hoje já é outra expressão, poder familiar, para abranger justamente a responsabilidade dos dois, né? Na criação e educação Olha só, dos quem filhos. é o Renato Campos? É meu pai. Ele está conosco, muito obrigada. Vanessa Moreira, Eunice Perlin, Cleide Nazi, Beatriz Panenbecker, Cris Oliva, e por aí vamos, né? Nós vamos continuar a nossa conversa. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, porque eu já no começo não falei, mas além do YouTube, nós também temos a transmissão pela TV Juí, pela TV Noroeste e pela TV Telecom da região do Palmeira das Missões. Então, para você que prefere, de repente, assistir pelo televisor, também é possível. A gente fica tanto no celular hoje que às vezes até esquece, sente falta, né? Daiane, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a adoção, que você deu uma pincelada, mas assim, ó, por exemplo, a mulher que ela adotar um filho, né? Quais são os direitos dela? Os direitos dela são o mesmo de uma mãe que gerou o filho ou não?
Bem interessante essa questão. Hoje em dia já tem essa equiparação. Então, pensando no cenário da adoção, né? Uma mulher que adotar um filho, uma mulher, um homem, enfim, o casal ali que adotar o filho, eles têm o mesmo direito à licença maternidade e paternidade, respectivamente, né? Então, essa questão não fica restrita à geração biológica do filho, né? Também aborda a questão da adoção hoje em dia. Os direitos, então, são os mesmos também para um pai ou para uma mãe que adota uma criança, né? Sim. E do ponto de vista que nem eu estava falando dos arranjos familiares que se modificaram, como é reconhecida as uniões homoafetivas, se é uma união homoafetiva, por exemplo, entre duas mulheres e tem o filho, ambas podem ser beneficiadas com licença maternidade, né? Isso já foi reconhecido pelos tribunais superiores. Só vai ter uma diferenciação ali do prazo, né? Nessa questão, né, pensando nos casais homoafetivos, ainda tem bastante discussão de entendimentos, porque por enquanto ainda não tem a lei especificando, né? Então, o que a gente tem hoje em dia são entendimentos, julgados, enfim, de casos que já foram pro Poder Judiciário, mas que a questão de quando é um casal homoafetivo é um pouquinho diferente, porque não são, pensando num casal homoafetivo entre mulheres, não vão ser as duas mulheres que vão usufruir do período da licença maternidade, né? Muito tem se entendido dos casos que surgiram em relação a isso, é que uma exerce o período da licença maternidade e outra da paternidade. Por isso que a gente havia comentado anteriormente a importância, pode ser algo simples, para algumas pessoas irrisório, mas a importância da mudança da nomenclatura, né? Para pensando em abranger esses casos e não... Que hoje já são tão normais, né? E cada vez aumenta mais, exatamente, né? Esse número de... Para não precisar ficar aquela questão de, ela é uma mulher, né? Ela tem um relacionamento com outra mulher, mas vai precisar usufruir do período da licença paternidade, né? E qual é o critério de uma ou outra, então, neste caso, ter o direito ao prazo maior, né? Essa questão também não é algo definido no direito. A gente costuma dizer que muitas coisas dependem da análise do caso. Depende da análise do caso, mas acaba sendo na prática aquela que tiver a maior responsabilidade financeira. Não financeira, mas do vínculo com a criança acaba recaindo mais sobre ela, né? Então acaba ficando muito ainda sem uma determinação de lei, né? Ou até numa questão assim, se uma concebeu a criança, né? Pelas técnicas de fertilização ali, enfim, se uma concebeu a criança, né? Porque isso de repente essa acontece, né? Aos olhos, então agora sem estar escrito em lugar nenhum, né? Mas seria entre os olhos de um juiz ou para determinar que essa sim seria a que teria a licença. Já que foi feita uma fertilização e gerou a criança. Tem particularidades muito minimistas nisso aí, né? Muitas questões. É difícil a gente falar e generalizar, né, o assunto. E por isso que a gente diz, né, a lei que a gente tem, muito disso vem da Constituição de 88, né, e o quanto a sociedade já avançou até hoje, né, um cenário que a gente pensava lá em 1988, não se imaginava esses arranjos familiares diferentes do tradicional. Era homem, mulher e filho, né. E até... a instituição do casamento como algo indissolúvel, né, que não se desfaz, se desfaz, e também mudanças na questão do divórcio são recentes, se for parar para pensar,
Porque antigamente era necessário ter um tempo de separação judicial ou um tempo de separação de fato para daí sim solicitar o divórcio. Desde 2010 não é necessário, mas se for parar para pensar... Casou hoje, amanhã você se separa. Exato. Um casamento que dure 72 horas, 3 meses. Né? Uma questão assim, digamos um casal jovem que teve um filho e o filho tem meses, né? Não tem mais tempo mínimo a se esperar, né? Porque o que se entende? Que o casamento, a relação afetiva depende única e exclusivamente da vontade das partes, né? Você não pode impor uma pessoa... Claro que com o casamento existem deveres, existem direitos entre os cônjuges na própria união estável também, mas tem coisas que tu não vai impor, né? Vai depender só da expressão da vontade daquele indivíduo. Então... forçar que pessoas ficassem determinado tempo casadas para então manifestar o desejo de se separar já não condiz mais com a evolução e o pensamento e as formas de vivência. E até isso também traz reflexos tristes, porque às vezes um casal que se separou tem ali o pai ou a mãe, enfim, qual seja, não dá atenção ou afeto necessário para essa criança. Se discute hoje se existe a possibilidade de indenização por dano moral por abandono afetivo. Aí tem posições dos dois lados. Tem julgados que dizem... Que beneficiaria um ou outro. Por exemplo, tem julgados que dizem assim... É um dever ali do pai ou da mãe suprir essa parte que é não material, é emocional. E por outro lado, existem os que entendem... Não, mas você não pode obrigar ninguém a ter afeto por outra pessoa. E às vezes acontece de ser o filho e realmente não suprir essa necessidade. Às vezes o direito não alcança tudo, né? Tem a gente ali no escritório, às vezes... Nós do direito, a gente é às vezes um pouco rígido, assim, mais inflexível. Mas tem problemas que vão para além do jurídico, né? Uma questão... Eu acho que muito da nossa fala trouxe isso, né? Que é muito mais social, né? São questões sociais que demandam ali... Só que às vezes o direito não vai alcançar. Não vai ser suficiente para solucionar tudo, né? Nem sempre a parte jurídica vai solucionar todos os problemas por si só, né? Todos os anseios das pessoas, mas o bom é que ele supre lacunas, como a gente tá vendo, e tá definindo situações que existem em sociedade, né? E vocês já tiveram algum caso, assim, agora fiquei curiosa para ela falar, algum caso ou alguns casos, né, dentro do escritório mesmo, fora dele, particular, ou anterior ao escritório que vocês trabalham e se dedicam hoje, né? Vocês já tiveram alguma questão, assim, de indenização de pai não querer conviver com o filho e a mãe pedir indenização? Ou filho? Já apareceu esse tipo de questionamento, né? Já apareceu, mas aí voltou naquela questão ali que eu estava mencionando anteriormente. Não tem como a gente vai ingressar com o processo, sim, ele é obrigado, não tem uma definição. Obrigado não, mas pode haver uma decisão favorável, desde que se vá. Mas o que é certo é o dever alimentar, né? O dever da pensão tá ali na lei, não tem pensão alimentícia, né? Não tem o que se discutir, é um direito, quando é uma criança menor, porque a pensão não se restringe só quando chega aos 18 anos, né? Mas quando é uma criança... quando é uma criança, assim, de pouca idade, as necessidades já são presumidas, né? Nem precisa ficar demonstrando que, ela precisa por isso. Não, ela precisa. Não precisa provar para que criança precisa. Dependente economicamente, E isso também desde a gestação, né? Desde a gestação é possível o estabelecimento de alimentos, que a gente chama. O nome na prática é o mínimo, né? Que é necessário, é o mínimo. Que é uma responsabilidade de ambos, querendo, entre aspas, ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade ou não, né? Com certeza. Exato. Perfeito. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar sobre o assunto, que vocês acham importante? Pode colocar, Matiele e Daiane, fiquem bem à vontade sobre, né? Foi muito importante e a gente agradece esse convite, esse espaço, né? Esse espaço entre mulheres para a gente conversar, porque, enfim, todas essas questões que a gente abordou aqui é uma oportunidade de dar visibilidade, de se falando, se discutindo e se trazendo para a sociedade, né? Nesses espaços que vocês disponibilizam aqui, para gerar discussões, né? Para gerar
curiosidade, conhecimento muitas das vezes pessoas. são assuntos que as pessoas não param para analisar, né? Se isso que acontecer vive no comigo, o que eu vou automático, fazer, né? Exatamente. Isso, que não... Que vai levando, que vai empurrando com a barriga, que não vê se o filho está passando por uma situação, pela situação do casal, né? Exatamente. Perfeito. A gente agradece o espaço, né, pela fala, porque a gente pensa assim que esses assuntos são coisas específicas que a gente decidiu trazer hoje, né, mas que são muito importantes de terem visibilidade, que nem a colega falou. E como mulheres, a gente podendo estar aqui Mulheres, no protagonismo da e falando... maternidade, da paternidade, Exatamente. da responsabilidade de um e de outro, Isso, né? Exatamente. E nós também somos gratas, STV, Tem o Espaço mensagem. Mulher. Tem mensagem? Olha só, os homens dizendo que tem mensagem. Então vamos ler a mensagem que tem aí. Vanessa Moreira. Tem mais gente aqui. Bom, então vamos lá, né? Isa Campos. Não sei se eu tô falando certo o sobrenome. Minha Márcia irmã. Bigolim. minha mãe. Né? Bigolim né? Ayrton Jacob Bigolim deve ser o pai. Sim. Olha só a família toda aí com a gente. A família O cenário inteira. da família mudou muito realmente. Tudo precisa ser revisto hoje em dia. Vanessa Moreira. É realidade mesmo, é o que vocês falavam, né? Que tudo mudou, né? Hoje a visibilidade de família é bem mais ampla do que era antigamente, como você colocou. Mais E um também, baixo. Mais um. e também os direitos e deveres também já mudaram muito, né? Com certeza. E vão mudando com o passar do tempo. Hoje nós talvez tenhamos falado isso, mas ali na frente já mudou de novo, né? Exatamente. Por isso, Exatamente. o estudo que nós falávamos antes, né? De estar sempre se atualizando, estar sempre lendo, estar sempre estudando, estar sempre disposta, como vocês estão, né? A estar nesse lugar e... Porque essas situações vão chegar, né? No dia a dia do escritório, vão bater na porta do Poder Judiciário Exatamente. e vai ter que ser decidido. Advocacia Teixeira. Parabéns às colegas, importante debate. Muito obrigada aí. Eu acho que é a Obira, né, que fez esse comentário. Muito obrigada. Obrigada, um abraço. Obrigada a vocês também por terem aceito o convite, por serem gentis, por estarem conosco. E como nós já conversávamos antes, né, eu espero que vocês retornem com outro assunto que também que vocês gostem de falar, que seja o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês, para também expor tudo o conhecimento que vocês têm, né, e o que vocês podem oferecer para quem precisa, né. Perfeito. Sim, com O certeza. contato de vocês, o contato do escritório, se vocês quiserem deixar o endereço, fica à vontade. O escritório fica localizado, então, na rua 24 de fevereiro, 675. Na rua de trás do fórum, Isso, bem pertinho do perto. cinema novo ali que abriu. E a gente está à disposição. Quase na esquina, né? Isso, mas a gente está à disposição, assim, e agradece novamente o espaço. Foi um prazer estar aqui, um prazer conhecê-los e tem muito assunto, o direito é bem abrangente, tem bastante coisa que a gente pode falar e trazer para a comunidade. Com certeza vamos voltar. Matiele e Daiane, muito obrigada então. Obrigada. Eu agradeço também aos nossos apoiadores, que é a Fábrica de Móveis Pau Brasil, Mercado Laçador, Fazenda Bom Sucesso, Sabor de Casa Restaurante, Serelepe Brinquedos e Juí, Espaço Sinergia e Sabor da Serra Pizzaria. Obrigada a você que esteve conosco também e até a próxima quinta-feira.